E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Tagarelando mais uma vez, e aqui quem fala é a Gabi. Hoje eu vim mostrar pra vocês aquele vídeo que assim, a gente faz todo ano, mas a gente geralmente tem muita dificuldade em cumprir. Eu vou mostrar pra vocês as metas que eu tenho de leitura para o ano de 2022. Ano passado eu fiz um vídeo com 12 leituras para o ano de 2021 e dessas 12 eu li 8. Então esse ano eu vou tentar ser um pouco mais coerente comigo mesma e eu decidi colocar dentro dessa meta apenas 10 livros pra eu ler ao longo do ano, e eu achei isso muito interessante porque aí, se eu demorar mais em algumas das leituras que vocês vão ver aqui, estão até um pouquinho densas e extensas, eu sei que eu vou ter alguns meses a mais pra poder ler estes livros. Então, se você tá curioso em saber quais são, se liga após a vinheta. Bem, gente, no final do ano, no caso, na virada aí do ano, eu fiz um post lá no Instagram falando justamente a respeito das metas e do que eu tenho pensado muito ultimamente a respeito delas, a respeito desse planejamento. Eu creio que seja extremamente importante, extremamente relevante a gente estabelecer algumas metas, alguns prazos para nós mesmos, faz parte aí da nossa organização enquanto pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, assim como a palavra de Deus diz, o homem pode até fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, o que eu digo pra vocês é que só Deus sabe se eu vou conseguir ler os livros que eu estou estabelecendo aqui, mas no que cabe a mim, eu tentarei cumprir sim, porque eu acredito que esses livros irão me acrescentar em algo, irão ser leituras proveitosas, e eu desejo muito mesmo fazer essas leituras. E isso já diz um pouquinho a respeito de como eu fiz, o que eu pensei pra selecionar esses 10 livros que estão aqui nessa lista. O meu critério no ano passado foi me desafiar a ler livros em sua maioria de não ficção, já que eu leio bem mais livros de ficção. Só que aí eu percebi que muitas das minhas leituras, por melhores que elas tenham sido, acabaram ocupando o meu tempo e fazendo com que eu lesse coisas que talvez naquele momento nem fossem assim tão urgentes, enquanto que outras leituras foram ficando de lado e leituras que eu realmente queria muito ter feito em 2021. Então a minha prioridade para 2022 vai ser, antes de qualquer coisa, ler os livros que eu realmente quero ler, sabe? Eu quero ir com gosto para as leituras, eu quero devorar se for possível. Eu quero voltar a ter essa sensação com os livros que ano passado somente alguns conseguiram me proporcionar dentre tantas leituras ótimas que eu fiz. Então nessa lista, esse foi o meu maior critério. Vocês vão ver aqui os livros que eu tô mais afim de ler. Pode ser sim que ao longo do ano eu perca a vontade? Pode. Então pode ser que ocorram mudanças, pode ser que eu passe livros na frente desses livros aqui que eu estou muito afim de ler agora, nesse momento, em janeiro de 2022. Mas ainda assim, eu quero muito priorizar a leitura desses livros, porque eu acho que eles serão sensacionais. Eu não tenho como saber, é claro que existem chances de eu me frustrar, então eu vou tentar não ir com tanta sede ao pote, sabe? Eu vou tentar não criar tantas expectativas. Ah, e outra coisa que eu acabei esquecendo de comentar com vocês é que eu fiz uma divisãozinha. Eu coloquei 5 livros não cristãos e de ficção, todos eles, e outros 5 livros cristãos, e acredito que todos esses cristãos são de não ficção. Então acabou que eu fiz uma meta até um pouco parecida com a do ano passado, porém com menos livros. Enfim, já tagarelei demais. Vamos mostrar aqui então quais são esses livros. O primeiro livro, gente, que eu selecionei foi um livro que eu ganhei há pouco tempo. Quem assistiu os vlogs natalinos, o parte 1 e o parte 2, que saíram aqui no canal, já viu esse livro aqui no canal. E é O Nome do Vento, gente. Essa daqui é uma fantasia épica. Olha o tamanhinho, tá? São quase 700 páginas nesse tijolo. Mas eu tô muito afim de ler esse livro aqui, gente, porque todas as resenhas que eu já vi, todas as pessoas que eu já ouvi falando, disseram que essa daqui é uma das melhores fantasias que existem. E aí eu quero ler pra crer, sabe? Vamos ver se é tudo isso mesmo, o que essa história promete. E só tem apenas um problema, um detalhe, é que esse livro é o primeiro de uma trilogia e, na verdade, o autor ainda não terminou de escrever o terceiro e último livro. Então, assim, eu também tô correndo 2 riscos. Um é de não gostar tanto assim dessa história, e é um livro grande. 2 é de eu amar muito e seguir lendo, né, os livros e não ter o terceiro e último livro pra finalizar essa trilogia. E aí, haja coração e haja paciência para aguentar essa ansiedade, não é, pessoal? Mas ainda assim, eu quero priorizar muito, e se Deus assim permitir, essa vai ser uma das primeiras leituras que eu vou fazer esse ano. Então,
aguardem. Agora eu vou mostrar um livro cristão que eu quero ler, que é o As Boas Novas em Ruth, do pastor Emílio Garofalo. Gente do céu, eu já ouvi muitas pessoas falando super bem desse livro aqui, e eu tô muito animada, muito empolgada pra saber como será a abordagem nesse livro. Ano passado eu li 2 contos do pastor Emílio Garofalo, eu nunca tinha lido nada dele, e aí eu gostei bastante, e todo mundo sempre falou muito já desse daqui, e já faz tempo que eu tô adiando essa leitura, então se Deus assim permitir, em 2022 vem aí o As Boas Novas em Ruth. Outro livro que eu quero ler, gente, esse daqui é um livro de suspense e mistério, é O Enigma do Quarto 622, do Joel Dicker. Gente do céu, eu já mostrei pra vocês esse livro aqui no ano passado, em outros vídeos, e realmente eu queria muito ter lido, mas ele também é um livro mais calhamaço, eu acho que ele tem 500, são 525 páginas mais ou menos, pelo que eu vi aqui, tomando cuidado pra não pegar spoiler, né, do final do livro. Já me falaram muito desse autor e dos suspenses que ele escreve, que geralmente são muito bem escritos, envolventes e etc. E daí eu comprei esse livro aqui acho que foi no Prime Day do ano passado, e ainda não li. Então vai ser uma das minhas prioridades de 2022, com certeza, porque eu tô super curiosa pra saber do que é que se trata essa história. Vamos ver se eu vou gostar. Mais um livro, gente, é o Refresh, é outro livro cristão. Esse daqui é um livro emprestado, uma amiga me emprestou, e já tem bem uns meses aí que ela me emprestou. Foi mal. Expondo aqui, né, os meus pecados. Esse é um livro voltado ao público feminino, e ele vai falar muito sobre os estresses da vida, sabe? Sobre essa vida acelerada em que a gente vive, e como às vezes a gente precisa simplesmente parar, sabe? E respirar e colocar a nossa mente no lugar de novo e voltar a nossa atenção à palavra de Deus mais uma vez e buscar o descanso nele. É um livro muito atual porque ele vai tratar muito sobre as questões de ansiedade, da depressão e dos estresses mesmo da vida cotidiana que nós estamos experimentando cada vez mais, né? Nesse mundo cada vez mais acelerado, cada vez mais caótico. Então é um livro que promete ser extremamente relevante e interessante. Estou bem curiosa para ler e pra eu poder também devolver o livro pra minha amiga Amanda, que me emprestou. Foi mal, amiga. O livro vai chegar, a hora dele vai chegar. Mais um livro aqui, gente. Eu quero tanto ler esse livro, gente. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins. É um livro de distopia, é um livro que se passa no universo de Jogos Vorazes. Acredito que a maioria de vocês já sabe alguma coisa a respeito desse livro ou deste universo, então não vou me delongar aqui. E eu já falei também um pouco sobre ele, sobre Jogos Vorazes. E daí vocês provavelmente sabem que eu sou muito fã da trilogia de Jogos Vorazes, e por isso eu estou louca para conhecer essa história. Eu sei que é um livro que divide um pouco as opiniões, tem gente que amou, tem gente que detestou, tem gente que achou incrível a proposta, tem gente que acha que esse livro não deveria ter sido escrito, mas eu quero ler e tirar as minhas próprias conclusões, afinal a literatura tá aí pra isso, né, gente? E é mais um livro grosso, gente, eu estou bem ousada nessas metas, mas tentaremos ser firmes e fortes, e além de tudo, não é apenas sobre ser firme e forte, é sobre ler o que eu tô a fim de ler, o que eu gosto, o que eu quero. Então é por isso que eu acho, tenho quase certeza que eu vou conseguir. Apesar de que, né, galera, esse é o ano em que eu estou concluindo a minha faculdade, é o ano em que eu vou escrever o meu TCC também, então eu não sei exatamente como é que eu vou estar daqui até o final do ano. Torçam e orem por mim. Outro livro que quero muito ler, esse daqui é pequenininho, tá? Pra compensar os demais, é o Super Ocupado, do Kevin DeYoung. Eu acho muito interessante porque aqui na capa do livro ele diz assim: um livro misericordiosamente pequeno sobre um problema realmente grande. Então é mais um livro cristão que trata, assim como o Refresh, sobre essa questão do mundo acelerado em que a gente vive. Ele com certeza vai falar muito sobre produtividade, sobre o tempo, sobre organização, sobre onde a gente coloca o nosso coração, a nossa esperança, o nosso foco. Então, realmente acho que eu tô precisando ler sobre esse assunto, hein, pessoal? E fora que o Kevin DeYoung é um autor que eu já gosto muito. Então, vamos ver se vem aí em 2022. Outro livro, e esse daqui eu sei, eu tô devendo muito mesmo pra vocês, é o Anne e a Casa dos Sonhos. Nossa, gente, dá até vergonha de dizer, porque eu comecei a ler a série da Anne em 2020, quando esse canal surgiu. E daí, em 2021, eu só consegui ler um livro, que foi o Anne Antes de Green Gables, que fala sobre a história da Anne antes de tudo acontecer. E aí eu não dei sequência à série dos livros,
Mas esse ano eu quero, gente, pelo menos ler o 5º livro, que é o N, A Casa dos Sonhos, que promete ser um dos melhores livros dessa série, pelo que as pessoas falam, pela minha expectativa também, que tá bem alta. E assim, eu precisei trazer pra essa lista pelo menos um dos livros da N, tá, gente? Pra ver se eu consigo realmente priorizar a leitura deles, que acabaram ficando de lado no ano de 2021, e eu não queria ter feito isso de verdade. Então, tá aqui, N, A Casa dos Sonhos, e quem sabe eu anime e consiga terminar os outros 4 livros, né? Acho que vão estar faltando depois desse. Outro livro cristão que eu quero ler, esse daqui tá no Kindle. Esse e o outro que eu já vou falar também. São 2 livros que eu lerei em e-book, porque eles estão disponíveis no Kindle Unlimited, então já fica aí a dica pra vocês, caso vocês queiram levar essas leituras para o ano de 2022 de vocês também. O primeiro é o Notas da Xícara Maluca. Pelo que as pessoas dizem, ele é um livro muito poético, sabe? O autor, ele traz uma narrativa totalmente diferente do que é o que a gente tá acostumada, pelo menos é isso que eu sei. Nem sei muito como que vai ser feita essa abordagem, mas eu sei que o autor, ele vai tentar fazer com que o leitor olhe para as coisas pequenas e simples da vida e perceba a mão de Deus nessas coisinhas também, sabe? Deus é um Deus de detalhes. Ele faz tanto o grande e esplendoroso como uma coisinha bem minúscula ou coisas que a gente não consegue nem enxergar e que são tão incríveis quanto. É um livro que promete e vamos ver se eu consigo ler em 2022. O outro livro que eu quero ler também está aí no Kindle Unlimited, é o Lit, um guia cristão para a leitura de livros. Então esse é um livro mais didático, vamos dizer assim, mas que traz uma proposta muito interessante e que eu acredito que vai ser muito útil para mim, já que eu sou esse tipo de pessoa que gosta muito de ler. Então eu acredito que o autor vai trazer algumas aplicações práticas para a leitura de livros, com base primeiramente em alguns princípios cristãos. E por fim, gente, chegamos no 10º livro. Este é um livro de ficção que eu quero muito ler e eu acredito que vai ser um desafio bem grande também, porque eu não costumo ler livros desse gênero aqui, que é o Recursão, do Blake Crouch. Esse é um livro de ficção científica, mas pelo que as pessoas dizem, ele também traz uma vibe muito de suspense nesse livro, apesar de ser uma ficção científica. Já vi muitas recomendações sobre esse livro, muita gente falando que ele é extremamente viciante, e fora que é maravilhoso, né, minha gente? Essa capa dura, ele tem um furta-cor aqui nesse infinito, eu acho lindo. Eu mostrei pra vocês lá no Instagram quando o livro chegou. Ele é simplesmente maravilhoso, né? Acredito que a experiência vai ser bem completa. E a premissa desse livro eu sempre achei muito instigante, porque ele vai falar sobre uma sociedade futurística em que existe uma doença que está assolando a população chamada de Síndrome da Falsa Memória. Então as pessoas começam a se lembrar de vidas e coisas que aconteceram que elas nunca viveram. E isso com certeza vai causar um rebuliço e deixar as pessoas enlouquecendo. Então eu tô muito curiosa pra saber também como que vai ser o desenrolar dessa história aqui que promete. Como vocês puderam ver então, né, gente, todos esses livros aqui e os do Kindle também prometem demais, gente. Eu espero, assim, que eles me entreguem coisas fantásticas no ano de 2022. E agora eu queria saber de você, qual livro você tá pretendendo ler nesse ano? Comenta aqui embaixo, porque aí, quem sabe, um dos livros que você coloca aqui seja um livro que eu acabe lendo ao longo deste ano também. Além desses daqui, porque esses eu vou ler, gente. Não é possível, eu tenho que ler esses livros, cara. Então me diz aí se você tá afim já de ler algum livro, se você costuma fazer metas, ou se você vai pegando os livros da estante simplesmente de acordo com a sua vontade naquele momento. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. E claro, se você gostou de algum dos livros que eu mostrei aqui e tiver interessado em comprar, o link deles está aqui embaixo na descrição. Comprando por meio deles, vocês que estão aqui há mais tempo já sabem que vocês contribuem com uma pequena comissão aqui no canal para que a gente continue se desenvolvendo e trazendo cada vez mais conteúdos para vocês. Além desses 10 livros, eu tenho mais alguns que eu estou colocando como metas, não só para esse ano, mas para o ano que vem. Vocês vão entender isso num próximo vídeo, então fiquem ligados aqui no canal, tá certo? Então é isso, pessoal. O meu desejo é que 2022 seja um ano em que as leituras, elas façam parte, assim, da nossa vida o tempo todo e elas nos encantem, elas nos façam rir, elas nos façam chorar, que a gente consiga levar as histórias e os ensinamentos desses livros até o fim da nossa vida, se for possível. Então um beijo grande pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau. Foi. Esse cabelo tá liso, né? Esse cabelo tá liso. Meu irmão, o cara da macaxeira tá passando aqui agora. Não é possível, não é possível.